Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente. Estamos aqui na 7ª reunião de estudo da palavra e eu trago para você aqui uma palavra maravilhosa que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Peço a tua atenção em nome de Jesus a esta palavra, que será breve nesse dia porque ela é autoexplicativa. Então vamos, abra a tua Bíblia no capítulo 7 do livro do Evangelho de Mateus, segundo Mateus, para louvor e glória do santo nome do Senhor. Lembrando que na lei, por 2 ou 3 testemunhas se confirmava o negócio. Então Deus permitiu que por 2 ou 3, e no caso 4, testificasse que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Senhor das nossas vidas. De que forma? Mateus, Marcos, Lucas já cumpririam a lei, 2 ou 3 testemunhas falando as mesmas coisas. Aí entra o livro de João com algumas coisas acrescidas e outras similares, do que há nos outros 3 evangélicos sinóticos. Então, diz assim a palavra do Senhor. O título é: O juízo pertence a Deus. Amém? Vamos ler. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Versículo 6: Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos extraviassem. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai no céu, vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois essa é a lei e os profetas. Isso é o Senhor Jesus falando. E ele fala dos 2 caminhos: entrai pela porta estreita, a portinha aqui, no ministério, resgatando pródigos na última hora, tem a porta estreita aqui. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a palavra de Deus diz. Amém? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Aleluia. Que nós sejamos esses poucos, que nós estejamos no livro da vida do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré, não por soberba, altivez, prepotência, mas com muita humildade, que nós estejamos escritos e inscritos no livro do Cordeiro, para que nós possamos estar aqui, entrando pela porta estreita, porque a palavra de Deus é a porta estreita. Ou está dentro dela, ou está fora dela. E se está fora dela, está na larga, na espaçosa. Amém? Deus te abençoe. Senhor,
em nome de Jesus, eu clamo ao Teu Espírito Santo que venha neste momento sobre nossas vidas, para que possamos, Senhor meu Deus, nesse dia, glorificar e exaltar o Senhor através da leitura da palavra. Peço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença, a Tua glória, a Tua Shekinah, quem sabe até o Senhor e o Teu séquito, Pai, possa estar conosco nesta tarde, para louvor e glória do Teu santo e bendito nome. Esta é a nossa oração. Que os Teus anjos, Pai, guardem as nossas vidas e todos aqueles que posteriormente verão este vídeo para louvor e glória do Teu nome, Pai. Nos ajude neste momento e seja exaltado, bendito e glorificado hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Esta é a palavra de hoje. Nós temos visto por aí muitas atitudes, né, de pessoas que estão agindo segundo o seu raciocínio, a sua consciência, o seu pensamento. E nós acabamos sobre esse homem, essa mulher, lançando um juízo que não pertence a nós, pertence a Deus. Deus, ele não está interessado na tua opinião sobre o próximo, muito menos sobre ele, sobre como ele age, como ele faz. Deus, ele não está preocupado se você vai chorar ou vai sorrir, porque ele está fazendo uma coisa que você acha que não é bem assim, que se tivesse lá na eternidade com ele, daria um palpite e tal. Mas a gente tem que entender que nós estamos aqui também debaixo da mesma sentença. Se julgarmos alguém, estamos dando legalidade para sermos julgados por alguém. O juízo pertence a Deus. E ele já começa aqui, ó, não julgueis, vírgula, para que não sejais julgados. Logo, quando eu julgo alguém, eu dou o direito de alguém me julgar. Só que o juízo não pertence a mim, pertence a Deus. E por quê? Porque Deus julga com equidade, com justiça, com retidão. Deus, ele não olha para a aparência do homem. Deus tem um histórico de cada um de nós. E muitas vezes nós que julgamos alguém, se formos olhar para o que está relacionado ao nosso respeito, nos livros que estão escritos nos céus, vamos vomitar. Então, por que eu, sabendo que sou um insignificante pecador, desejoso ardentemente, desesperadamente da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus, mediante a fé, por que eu vou olhar para o meu irmão e vou dizer, você não está no padrão? Qual padrão? De Deus ou seu? Então a gente não deve julgar, porque o juízo pertence a Deus. Pois diz no segundo versículo, pois com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida que medides, vocês medirão a vós. Então veja que o juízo, ele tem até uma escala. Sabe aquela coisa, tipo, esse cara não vai dar nada. Ih, essa mulher está mais perdida. Sabe essas coisas? Isso tem níveis. Isso tem medida. Tem alguns juízos que são severos. Massacra a pessoa, leva ela no rodapé da vida. Tem juízo menos. Por quê? Porque depende do estado de espírito. Na verdade, depende do estado almático da pessoa. Porque o Espírito de Deus é perfeito, o Espírito Santo habita lá com ele, mas a alma do homem, por causa do meio em que vive, ela se corrompe, ela dá uma tendência para a carne, e muitas vezes quando você não gosta de uma coisa, ao invés de você simplesmente se afastar do que não gosta, daquela coisa, não da pessoa, porque você deve amá-la, você não se afasta, não ajuda a pessoa e critica, julga. Essa não é a nossa parte, essa é a parte do outro lá, do outro. Você já sabe quem eu estou falando. O nosso dever é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque diz aqui, por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu? Então, às vezes você tem um problema sério de visão, de entendimento, um problema espiritual grandioso. Talvez um problema que possa até te impedir de entrar no céu, mas você não consegue ver aquela pessoa lutando e batalhando para levar uma vida reta, justa, santa. Você não pode ver uma escorregadinha ou um comentário
Às vezes você julga por uma foto, você julga por uma música, você não esquadrinha as coisas. Deus esquadrinha corações e rins. Nós não. Então muitas vezes a gente vê a pessoa de longe, a gente vê a pessoa descendo do carro, a gente vê a pessoa entrando num bar, numa lanchonete, aí a gente já começa a tecer na mente aquela teia de juízo. Opa, está acontecendo alguma coisa. A irmã está assim, o irmão está saindo da igreja ontem, agora está aqui, ó. Aí já foi para o mundo. Olha lá, olha que triste. Ao invés de simplesmente estender a mão, ao invés de orar, simplesmente orar, clamar a Deus misericórdia e ver em Deus o que você pode fazer para ajudar ou, quem sabe, socorrer. Não, é melhor julgar. Esse juízo não pertence a nós. E muitas vezes a gente espera que esse juízo aqui é lá no céu que a gente vai prestar conta. Não, tem coisas que você faz aqui e com a sua língua você paga aqui. Tem coisas que você fala, eu nunca vou ter isso na minha família. E se você olhar, você tem. Tem coisas que você vai falar assim, eu não gosto de pessoa assim. Eu não gosto de pessoa que fala comigo assim. Eu tenho uma opinião que... Aí, de repente, lá na frente, passado 20, 30, 40, 50 anos, ou 2 meses, eu não sei, Deus é que determina. Você acaba de frente de uma situação dessa. Às vezes você vai ter que, dizer para a pessoa que você perseguiu ela em juízo, em acusação, por 10 anos, 5 anos, 3 anos. Vai chegar uma hora que você vai ter que colocar diante de Deus o Pai Nosso que Jesus ensinou. Perdoa as minhas ofensas, assim como aqueles que me têm ofendido. Ou seja, você não foi perdoado por Deus alguma coisa. Por quê? Porque você não perdoou a ofensa e nem o ofensor. Então Jesus, ele ensina um Pai Nosso condicionante. Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como tenho perdoado os meus devedores. Tem mesmo? Ou tem julgado? Então muitas vezes nós não recebemos a bênção, a graça de Deus, porque não fazemos aquilo que era para fazer. E pior, muitas vezes somos, como está o texto aqui, hipócrita. Por quê? Porque nós não tiramos a trave do nosso olho, mas queremos ver o cisquinho que está no olho dos outros. Continuando. Porque reparas o cisco que está no teu olho, mas não percebes a trave que está no teu. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. É assim que funciona. É assim. Toda ação tem uma reação. Você fica inerte, você não faz nada e quer que as pessoas reajam. Quando as pessoas não reagem pela sua inércia, você julga. O juízo pertence a Deus. Não julgue pelas aparências. Não julgue sem conhecimento. Não julgue sem entendimento. Não julgue de forma alguma. Porque não fomos trazidos a esse mundo para isso. Atente para isso. Conserte como eu estou tentando todos os dias, desesperadamente, ser um cidadão do céu, ter o perfil de Jesus, lutando por minha salvação, procurando dentro do contexto social, comunitário e familiar, ser um ótimo ser humano, ou um melhor ser humano a cada dia. Porque não cabe a mim julgar, cabe a mim buscar a minha salvação. E eu tenho que fazer isso com os procedimentos que estão aqui, na palavra do Senhor, não pelo que eu acho. Muitas vezes, eu trabalhei na área de segurança um bom tempo, e muitas vezes eu falava com os meus colegas de trabalho, que era muito fácil alguém entrar numa empresa para fazer alguma coisa sinistra, um ilícito, se tivesse de paletó e gravata. Naquela época, estava começando, tirar do perfil humilde lá da região da periferia. Antigamente era assim, passavam da periferia e todo mundo julgava pela aparência. Aí depois começou a vir os ternos e gravata a fazer as coisas, aí mudou um pouco o conceito. Por quê? Julga pela aparência. Chama de doutor. Então não é por aí que a gente tem que ir. Nós temos que ter conhecimento de causa e revelação do Espírito Santo, daquilo que agrada a Deus. E julgar alguém não é o que agrada a Deus.
Amém? Continuando aqui. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se, vos estragassem. Esta é uma mensagem muito forte que o Senhor nos alerta. Por quê? Porque temos uma tendência a compartilhar tudo. E hoje, com o advento aí das redes sociais, onde todo mundo virou youtuber, onde todo mundo tem contas nas redes do mundo todo, há uma tendência muito grande em compartilhar tudo, até às vezes de fora íntimo. E a palavra de Deus, ele diz aqui especificamente sobre as coisas santas. Que são essas? São coisas que Deus tem tratado com você, Deus tem te inspirado, Deus tem te revelado, Deus tem te mostrado. E a gente deve compartilhar isso com aqueles que têm afinidade com a palavra de Deus, respeito por Deus, por Jesus, seu Filho, pelo Espírito Santo. A gente deve alcançar, não estou falando de proclamar o Evangelho, porque isso é a toda criatura. Eu estou falando de coisas maravilhosíssimas, que muitas vezes você recebe de Deus. Coisas particulares que Deus te dá em sonho, em visões, que você entende que é para você, porque você buscou aquilo. Então continue a crescer nessa intimidade com Deus. Porque muitos são os que zombam da tua fé. Muitos são os que vão te achacoalhar no meio da galera. Muitos são aqueles que vão te trazer comentários, às vezes vai desanimar você, vai parar você, vai esfriar a tua fé. Então as coisas santas, preciosas para você, não compartilha. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Deus ele está dizendo, por que você está buscando no Egito? Por que você está se aconselhando com gurus? Por que você está abrindo o seu coração a qualquer pessoa? Se ele dá aqui insistentemente 3 fases de oração a ele, de intercessão, de clamor, de súplica. Ele fala para você, busca, bate e pede. Pede, busca e bate. Olha, pede. Estou falando para você, eu escrevi isso para você entender. Pede a Deus em nome de Jesus, porque Jesus diz, tudo que pedis ao Pai em meu nome eu farei. Por quê? Porque Deus tem que ser glorificado e não o homem. Então quando você se dispõe a buscar lá fora um guru, um iluminado, um coach, não digo que essas pessoas não se esforçaram e têm seu valor. Tem! Eu estou falando de coisas santas, coisas preciosas da parte de Deus, que só o Espírito de Deus que habita em você pode te dar direção. Então Deus está dizendo, pede, busca e bate. Pede, busca e bate. Ele está dizendo para você fazer 3 coisas. E ele diz aqui, se você pedir, você será dado. É só pedir certo. Se você buscar, você encontrará. Buscai e encontrareis. E ele diz, batei e a porta vos será aberta. Então Deus está dizendo, esse é o caminho que eu estou te dando, uma direção, uma estratégia. Mas muitos de nós temos uma tendência, a buscar uma direção. Não estou falando de experiência de vida, estou falando de coisas de Deus, de Bíblia, de palavra. Deus ele diz, tudo que eu preciso de você, eu coloquei no seu coração. Não precisa que ninguém te ensine. Não é mais tábua de pedra, é tábua do coração. Então você tem noção de Deus, você conhece a Deus. A questão é, qual é o teu interesse em conhecer mais? Pede, busca e bate. Qual dentre vós é o homem que se pedir pão? Aqui Deus dá um exemplo, lhe dará uma pedra, ou pedindo peixe, lhe dará uma cobra. Aí Deus fala da sua bondade. Ora, se vós sendo maus sabeis as coisas boas dos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará coisas aos que lhe pedirem. Então ele reafirma o que ele pede para você fazer. Pede, busca e bate. Ele diz, você vai pedir, você vai receber. Se buscar, você vai encontrar. E se bater, a porta vai abrir. E aí ele fala assim, alguém pode dizer, mas como é que eu posso acreditar nisso?
Aí ele diz, pô, se você é mau, e olha que Deus conhece o nosso coração e sabe o que está dentro de nós. Então, se você sendo mau sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu, que não conheço a maldade e tenho prazer em dar vida e vida com abundância. Então Deus, além de ele dar o caminho, ele diz com certeza que vai realizar aquilo e ainda fala a ele, olha, eu sou Deus para fazer isso. Ele não precisava, né, mas para ajudar a nossa fé a crer, sabe, ele usa desses termos para dizer, olha, se você sendo mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Então ele já te chama de filho e diz, eu vou te dar coisas boas. Olha só. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Então aí vem a condição. Então eu quero mal para a pessoa, eu quero destruição para a pessoa, eu quero vê-la na pior. Não, isso não agrada a Deus. Como é que Deus vê no seu coração com essas maldades? Ele vai te trazer a resposta do pedir, do buscar e do bater. Então ele está dizendo o seguinte, olha, tem muita gente como você nesse momento que está orando, está pedindo as minhas coisas. E eu vou atender todos aqueles que eu olhar no coração e ver que gostaria de que todas as pessoas recebessem aquilo que ele quer receber, da parte de Deus. E não pode haver maldade no nosso coração. Eu não posso torcer contra o meu irmão. Eu não posso, já que ele tem 10 casas, quem sabe ele vai para a falência, aí ele vende 5 baratinhas e eu compro. Não, eu tenho que orar para ter 20, como Deus fez com Jó. Dobrou todas as coisas. Aí alguém pode dizer, mas os filhos, né? Os filhos não dobrou, só vieram 10, né? Aí eu digo para você um mistério. Os 10 estão na glória. Os que morreram, Deus levou e salvou. Mas os 10 que estão vivos, que vão chegar lá depois, dobrou. Então é isso. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então a Bíblia vem ensinando a gente como caminhar para alegrar o coração do nosso Deus e Pai. Como um filho hoje se preocupa. Eu não tenho os meus pais, mas toda a minha vida foi, entre tantas outras coisas importantes, uma delas foi honrar o meu pai e a minha mãe. Eu não gostaria que ninguém chegasse e falasse, se eu tivesse um descaminho, o filho do João, o filho da Sebastiana. Eu não gostaria disso. Então eu tive este pensamento na minha vida. Como é que eu posso honrar o meu pai e minha mãe por ser quem eu sou, do jeito que eu sou, por eles terem se unido numa só carne e trazido à luz este ser pela vontade de Deus? Honrando meus pais, para que eles pudessem, nos seus silêncios, nos seus secretos, ou nas suas amizades, dizer, olha, meu filho assim é uma bênção. Então eu louvo o Senhor por isso, eu não desvalorizo isso. E a gente tem que querer, desejar para as pessoas o melhor da parte de Deus. E daquilo que nós pudermos contribuir com isso, devemos fazer para a glória de Deus. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta espaçosa, do caminho que leva à perdição. Muitos são os que entram por ela, infelizmente. A apostasia, que é uma renúncia de Deus, das coisas de Deus, que é um afastamento, uma rejeição às coisas de Deus. A apostasia, ela é uma palavra muito forte. Apostasia não pode se considerar desigrejado, porque a igreja não se desigreja. Porque a igreja somos nós, não é a parede, não é a denominação. Isso aqui é a denominação. Então a igreja que somos nós não se desigreja. Pronto. Mas vou para o mundo, depois eu volto, não consegui resistir ao pecado. Enquanto estamos na graça, corre, se reconcilia com Deus. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Qualquer que seja o pecado, e quantas vezes você pecou, você está debaixo da graça, o Espírito Santo está aqui, a igreja é luz do mundo e sal da terra, corre para o Senhor, se reconcilia e volta a praticar as boas obras.
Não tem problema nenhum nisso. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus tem alguma coisa que vai acontecer. Mas em Cristo Jesus nada pode nos separar do amor de Deus. Somos dele. Fizemos feitura do Filho dele. Mas infelizmente muitos, nesses últimos tempos, têm entrado por essa porta larga e espaçosa, porque o brilho do mundo, ele atrai mesmo. Mas a palavra de Deus, ela não traz uma coisa assim, o mundo não presta. Não! Deus deu o seu Filho para salvar o mundo. Deus deu o seu Filho para salvar o mundo. Então o mundo para Deus era ideal ser salvo. Mas Ele conhece aqueles que não vão querê-lo, que vão rejeitá-lo e que vão para a apostasia, a renúncia. Por quê? Porque ainda as coisas que vão acontecer vai brilhar muito mais do que está e vai convencer os corações convertidos a abandonar o caminho verdadeiro para seguir após a porta larga e espaçosa. Então, é lamentável, é triste, nós temos que continuar pregando esse evangelho para que esse evangelho entre com força suficiente para que essas pessoas resistam e não recaiam ou decaiam da fé, da graça. Porque enquanto a graça está no mundo, vai lá, corre, fala com Deus. Não perde um minuto. Porque Deus pode te recolher hoje na graça, mas pode te recolher hoje também fora da graça. E quem está na graça, a vida continua. Quem não está na graça, a vida termina. Louvado seja Deus. Entrai pela porta estreita. Entra um por um atrás do outro. Não tem gado, não tem multidão, não tem rebanho, não. A porta estreita, ela já é estreita para simbolizar isso. A salvação é individual. Você pode não gostar de mim, mas eu te aconselho, goste de Deus. Adore Ele, aceite Jesus. Você pode não gostar do jeito que eu falo, mas leia a palavra e deixe ela falar com você. Você pode não querer andar comigo, eu vou entender isso e aceito numa boa, mas andar sem o Espírito Santo nessa terra é a maior furada. Então eu peço para você meditar sobre isso. A porta estreita. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Poucos são os que a encontram. Aí você pega aí 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. É muito, né? Pois é, muito. E muito, sabe onde está? Está lá, ó, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, os muitos, 7 bilhões e meio, né, de pessoas no mundo. Hoje, 7 bilhões e meio. Bilhões. Aí diz que muitos estarão na porta espaçosa e larga. Aí 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Eles clamam aqui, o Senhor Jesus fala, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Você consegue imaginar o Senhor Jesus falando isso aos seus discípulos? Como é estreita a porta, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Dá a impressão até que ele queria que ela fosse um pouquinho mais larga, né? Dá a impressão, do jeito que ele fala aqui, expressa aqui, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Aí vem um lamento, poucos são os que amam. Que eu e você façamos parte desses poucos. Porque poucos, perto de 7 bilhões e meio de pessoas hoje no mundo. Se isso fosse entrar em ação hoje, agora, nesse momento, Jesus falou, pronto, eu quero os poucos que entraram pela porta estreita. De 7 bilhões e meio de pessoas, quantas pessoas você acredita que estaria passando ou que passou pela porta estreita hoje na terra? Quantas? Por isso ele faz esse lamento. Poucos são os que a encontram. E a minha oração é para que eu e você estejamos incluídos no meio deste povo chamado poucos, para a glória de Deus.
curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração, vamos orar por esta palavra maravilhosa. Senhor, a tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa. E ela nos ensina, Pai, em vários níveis, como devemos ser a cada dia parecidos mais com Jesus, teu Filho. A tua palavra, Pai, nos ensina cada vez mais a buscar a tua presença, glorificar o teu nome, depender só de ti, Pai. A tua palavra, ela nos molda, Pai, Deus. A tua palavra, Pai, como um oleiro, faz de nós um vaso novo, um vaso sem trincas, sem rachaduras, sem vazamentos. Meu Deus, o Senhor tem nos ensinado pela tua palavra, Senhor, oh Deus, a andar no caminho, na verdade, da vida que é Jesus. Nós temos nos esforçado e precisamos, Pai, cada vez mais do teu Espírito Santo para nos convencer do pecado, para nos fortalecer, para fugirmos da aparência do mal, do diabo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória, entra em nossa vida com o teu Espírito Santo. Envia os teus anjos ministradores, Pai, que estão aí a guardar os que hão de herdar a salvação. E inclua-nos, Senhor, naqueles que estão na porta estreita ou no caminho dela, e que nós possamos concluir a carreira passando por essa porta estreita, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu peço a Ti, meu Pai, não nos deixe na porta larga e espaçosa, não deixe o nosso coração pender, desviar, apostatar da Tua presença gloriosa. Não deixa, Senhor Deus, as coisas deste mundo brilhar aos nossos olhos, em nome de Jesus, e que nós possamos andar como verdadeiros cidadãos dos céus na terra, não julgando o nosso semelhante, o nosso próximo, não o acusando, não o colocando o dedo em riste, não criticando suas ações, mas estendendo a mão para ajudar, ou a oração para interceder. Meu Deus e meu Pai, ensina-nos a não sermos hipócritas com a nossa vida, a sermos genuínos na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai, ensina-nos também a ter a intimidade com o Senhor, a ter, Senhor Deus, dos céus, da parte do Senhor, as revelações, inspirações peculiares, individuais, e tratarmos como pérolas, como coisas santas, e que nós não demos isso, Senhor Deus, que nós não venhamos dar, Senhor Deus, as coisas santas aos cães e nem as nossas pérolas aos porcos. Meu Deus e meu Pai, livra-nos em nome de Jesus. Não queremos um segundo caminho, já estamos no caminho verdadeiro que é teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Pai, ensina-nos a passar pela porta estreita e fecha em nossas vidas a porta larga e espaçosa, a porta sedutora, a porta convidativa, a porta que brilha, que nos atrai, como a luz atrai a mariposa, e somos ali, Pai, enredados pelas coisas que estão aí aprisionando as pessoas, que nós sejamos livres e libertos, Pai, em nome de Jesus. Eu louvo e glorifico o Senhor e peço a Tua bênção, Pai, na vida de cada um, Senhor, que vai assistir esse vídeo. Peço que a bênção do Senhor esteja na casa deles, no lar deles, na família deles, em nome de Jesus. Eu quero pedir, Pai, ao Senhor também que visite aqueles que estão no meu livro de oração, que pediram oração, que têm pedido oração, e em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um deles em particular, que Teu Espírito Santo confirme no coração daqueles que estão vendo este vídeo, assistindo, que Ele é aquela pessoa por quem eu estou orando, em nome de Jesus. Bendito seja o Teu santo nome. Eu glorifico o Senhor por essa 7ª reunião e agradeço o Senhor pelo ministério, Pai, resgatando pródigos na última hora, porque é para a Tua glória que Ele está de pé, em nome de Jesus. Agradeço ao poder e autoridade do nome de Jesus que está sobre a minha vida, e ao Espírito Santo com poder e virtude que atua sobre mim, me sustentando nessa hora e compartilhando as coisas do céu comigo, tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, a minha e de todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor.